O Cruzeiro vive um momento complicado. O time está praticamente eliminado da Copa Sul-Americana, num grupo considerado fraco, e com mais um vexame para a coleção. Mas o que mais revoltou a torcida nem foi a partida horrível em si. Foi a atuação do goleiro Cássio. Sim, ele mesmo, contratado para ser referência, para dar segurança, mas que hoje virou o principal alvo de críticas da torcida e da imprensa. Contra o Palestino do Chile, mais uma falha que custou caro. E essa não foi a primeira. Cássio vem colecionando atuações ruins e com isso a pressão só aumenta. Tem torcedor pedindo a barração imediata. Tem jornalista cravando que o ciclo acabou antes mesmo de começar direito. E a grande questão agora é: será que o Cruzeiro errou ao apostar num goleiro veterano? Já passou da hora de pensar em um substituto mais jovem? Hoje, a gente vai analisar tudo isso com calma e com todos os detalhes, porque a situação do Cruzeiro é grave dado o elenco milionário que tem. E o alto investimento, antes de iniciar, peço seu like e que se inscreva aqui no Diário Futebol. Pelo amor de Deus. Eu vou falar aqui, pode até gerar uma certa polêmica, mas é minha opinião, tá? Eu acho que tem jogador que não sabe a hora de parar. Mas olha o que tá acontecendo com o Cássio. O Cássio foi um dos grandes goleiros que eu vi no futebol brasileiro. Eu sou muito fã do Cássio. O Cássio é aquele cara grande que, porra, também não era aquele grande desengonçado. Sempre foi decisivo, decidindo jogos assim grandes como o final de Mundial. Aquele jogo da Libertadores contra o Diego Souza, aquela defesa do Cássio. Cara, o Cássio é um dos grandes goleiros dos últimos anos do futebol brasileiro. Mas olha o papelão que o Cássio vem passando nos últimos anos, pô. Olha como eu digo que eu acho que as pessoas têm que saber a hora de parar. Era pro Cássio ter parado como ídolo imortal do Corinthians. Goleiraço, seleção brasileira, Copas do Mundo. Cara, e esse fim, de verdade, tá sendo um mico pra carreira do Cássio. Toda hora uma falha constrangedora. Muitas vezes ele dá entrevistas desabafando, né, no final dos jogos, e eu entendo. O cara é acostumado a ser foda. O cara é acostumado a ser um goleiraço, ídolo, decidir jogo. Ele não vai se acostumar toda hora tá tendo uma falha diferente. E ontem foi ridículo. Ele teve uma falha bizonha no primeiro escanteio. Não sai o gol, sai um novo escanteio. O segundo escanteio ele falha de novo. E tipo assim, sai mão de alface. Depois, em vez de espalmar pra fora do gol, ele entra pra dentro do gol numa cabeçada em cima dele. Tá sendo muito questionado, não é a primeira vez. E eu acho isso, Van. Do Cássio, eu acho isso. Faltou saber. Pô, agora é hora de parar. Cara, eu acho que é desrespeito com o torcedor. Tá virando uma palhaçada. Quem também deixou uma opinião bastante forte sobre as atuações do goleiro Cássio foi o jornalista André Hernan, que participa do UOL Esportes. Vamos acompanhar o que ele falou sobre o Cássio. E o semblante do Cássio é um semblante de alguém que tá triste, né? Você vê assim, ele não tem a alegria, aquela coisa de, tipo, você vê ali sangue no olho pra jogar e tal. Você vê o Cássio hoje é uma figura triste, né? E é muito, muito ruim isso, porque ele é um cara gigantesco no sentido futebolístico, né? Ele é um grande goleiro, ele é um goleiro, pra mim, de seleção, um goleiro de Copa, um goleiro de Copa do Mundo, um goleiro campeão mundial, sendo o melhor jogador em campo. Assim, o Cássio, ele precisa ele precisa de um time que ajude ele. Ele precisa ter uma estrutura ali que ele possa se desenvolver com confiança. Você vê que as falhas, teve uma bola que ele foi e não conseguiu pegar e a bola sobrou pro atacante, o atacante chutou, o Fabrício Bruno tirou em cima. Você percebe que é pura falta de confiança. E para um cara desse tamanho, com esse estofo, tá com falta de confiança, é porque realmente ele não tá vivendo aquele momento que é um momento feliz da carreira dele. Então, assim, o Cássio, ele é uma figura triste hoje. Você olha assim, ele não tá feliz. O entorno familiar do Cássio é muito, muito positivo para ele, muito, muito legal. A esposa dele, a Janara, dá muita força para ele, os filhos, né, tem filhos pequenos. O entorno familiar do Cássio é muito bom. Eles são muito ligados à igreja, vão à missa, cultos e tal. O Cássio é o cara que puxa ali esse lado religioso nos elencos, né? Assim, o problema do Cássio não é extracampo, não é o entorno. O entorno dele é muito bom, um cara, família espetacular. A questão mesmo do Cássio é o time que não está ajudando o Cássio. É o momento do Cruzeiro que não está ajudando o Cássio.
Assim, a gente lamenta muito, né? Porque eu tava com a expectativa muito de ver o Cássio brilhando no Cruzeiro. De tipo assim, opa, o Cássio agora voltou. E não tá acontecendo. Sobra pra todo mundo. E inclusive, podia sobrar também para o Pedrinho Lourenço, críticas, né? Opa! O Cássio, ele faz uma. Contra o Mirassol, né? Que ele defende pênalti e tal, ele faz. Mas ele não tem regularidade. Se você pegar os times que estão ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, eles têm goleiros muito regulares, né? Muito regulares. Você vê o Rossi, você vê o Everton. Então, são goleiros que, por exemplo, não cometem esse tipo de equívoco, né? E em sequência, contra o Bragantino, ele já cometeu um equívoco, uma escolha errada com os pés, agora com as mãos. Aí o Léo Jardim, o cara conhece futebol, né, meu? O cara não fez o que ele fez no futebol, na carreira, sem conhecer. Ele já tinha identificado essa questão do Cássio. Ele já tinha identificado. Mas aí, como é que você vai fazer, né? Qual foi a conversa quando trouxeram o Cássio pra cá? Então fica meio de mãos atadas. E agora, a verdade é o seguinte: praticamente só tem o Cássio. É o Cássio e o Cássio. Ele não vai sacar o Cássio. Dificilmente isso vai acontecer. Agora, que realmente essa irregularidade do Cássio é muito preocupante, porque ele tem um grande preparador de goleiro, ele tem uma estrutura, ele tem confiança, ele é o cara que é o titular do time, sabe? Teve tempo para 40 dias aí para ficar treinando em 2 períodos, 3 períodos. E aí, vez ou outra, agora em 2 oportunidades seguidas, inclusive, brasileiro e sul-americana, ele acaba sendo impactante, né, pro resultado final. Isso é muito grave, né, Cirilo? Um goleiro com a história do Cássio, assim, são falhas realmente muito graves e até, de certa maneira, acontecem aí com alguma frequência. Vejamos qual será o próximo passo, quais serão aí as explicações, quais serão as escolhas, como é que vai ser o futuro. Mas agora eu quero saber o que você pensa sobre as atuações de Cássio com a camisa do Cruzeiro. Será que é hora do Cruzeiro pensar em contratar um novo goleiro e barrar o tão vitorioso goleiro que por muitos e muitos anos foi considerado um dos melhores goleiros do Brasil? Ou será que o Cruzeiro deve manter o goleiro como titular da equipe e confiar que o goleiro vai melhorar? Antes de encerrar, peço que deixe seu like e que se inscreva aqui no nosso canal.